mostrava a cadeira de Ifro, que é um banco de dobrar também com motivos zoomórficos, lembrando aquele banco de dobrar em X dos egípcios, que era um banco de viagem, um banco usado nas campanhas militares. Então nós temos aqui essa pintura e uma representação dele também na barra desse vaso. Então observe que aqui nós temos um guerreiro sentado em um desses elementos. E aqui eu trago esse altar do São Bento para vocês verem a influência da cultura greco-romana. Tá? Então, colunas com capitéis coríntios. Tá? Os dentículos, aqui embaixo, que eu já falei na ornamentação. O arco pleno, também chamado de arco romano. Mas eu quero que vocês guardem em mente essas duas mesinhas que estão aqui do lado. Conseguem ver? Você tem dois bancos de madeira e uma mesa de mármore. Roma, como eu já falei, os romanos eles vão incorporar muito da cultura greco-romana e vão dar a sua própria contribuição. Tanto é que nós vamos ter as ordens dórica, jônica e coríntia, compósita e toscana, que são a junção de dois estilos gregos, não é? A toscana é a variação da ordem dórica, que é a mais simples. A coríntia é a ordem compósita é a variação da ordem coríntia, que é essa ordem mais elaborada, que é essa usada aqui no altar do Mosteiro de São Bento, que é um altar feito todo em mármore de Carrara, é a única igreja em Salvador que tem um altar todo em mármore de Carrara, enquanto as outras vão ter os seus altares em padrão neoclássico, mas feito em madeira. Não é? Nós vamos ter o monopódio, que é uma mesa de origem romana, formada apenas por uma única base. O que aqui lembra? A credência no altar de São Bento. O monopódio vai ter um outro nome também chamado de credência, ou seja, aquela mesa com a única base, que é essa daqui. Nesse caso da de São Bento, ela tem uma base, mas tem 4 pés. Os 4 pés lembram volutas. Os motivos zoomórficos, aqui nós temos como se fosse um grifo, um animal alado. Aqui também é o mesmo desenho. O cubículo, que era um quarto sem janelas, daí o nome, né? A gente fala hoje, isso aqui é um cubículo, é um quarto abafado, pequeno. E aí os romanos, para tentar dar uma leveza, vamos chamar assim, ao ambiente, ele vai criar ou aperfeiçoar uma técnica chamada técnica trompe-l'œil. Acho que, desculpe a pronúncia. É uma técnica de pintura que você enganava os olhos. Você criar uma janela, como nós vimos nesse quarto, que dá para um ambiente que não existe. Tá? Essa janela aqui posteriormente foi aberta, posteriormente. Tá? Vocês veem que ela pega um pedaço da pintura, mas essa pintura era feita nesses quartos, nas casas, justamente dando uma ideia de ambiente. Então, normalmente eram janelas voltadas para um jardim ou voltadas para uma vista fictícia de uma cidade, de um elemento arquitetônico. E aqui também nós vamos ver o quão era ornamentada a casa greco-romana. Então, mobiliário, assim como a casa egípcia, bem pontual,
mas ela era altamente ornamentada. Então, pinturas em afresco, pisos em mosaicos, estatuária, elementos decorativos, jardins. A casa era voltada para o interior, né? Daí daí a gente conhecia como pátio romano. Mas o pátio já vem desde a cultura árabe. A gente pegar casas da cultura árabe, toda a casa ela vai ter um pátio, sempre com a presença de uma fonte ou algo que traga o elemento água, que isso vai ser incorporado na arquitetura dos conventos e mosteiros, ter o seu claustro sempre ou um poço, ou uma fonte, ou no último caso um pequeno lago, tá? E aí eu vou fazer um parêntese disso, falando em convento. Não sei se vocês lembram do antigo Pestana Convento do Carmo, que fechou agora. Em um dos claustros foi feita uma piscina. Aquela piscina não existia. Ela foi feita para o hotel. Na época foi até questionado isso, mas ela foi feita uma piscina para o hotel. Então, aqui é um cubículo. Aqui nós temos um lectus. Lembram da pintura de Madame Recamier? Aqui. Ela foi retratada em uma cama dessa. Continua a mesma coisa. A altura baixa, você tem a presença de um banquinho para você subir com mais facilidade, tá? Esse apoio para os pés, vamos chamar assim, nós vamos ter também no nosso mobiliário baiano, tá? Chamado também banquinho de bordar. Então, quem lembra do Museu de Arte da Bahia, tinha lá um pequeno banquinho, chamado banquinho de baiano ou banquinho de bordar. Aqui uma reconstituição de uma sala de jantar, né, de um triclínio, que é a junção de 3 lectos, ou recamier, assim popularmente conhecido por conta de Madame Recamier, retratada pelo Jacques Louis David. Tá? As mesinhas de apoio, que ficavam sempre próximas à mesa, piso em mosaico. A pintura ao fundo, a pintura mais clara é uma reconstituição, a pintura mais escura é a pintura mais antiga. Então, essa pintura que tem pedaços aqui, só a pintura mais antiga. Então, quando você tem uma leitura, você faz se possível, você faz uma reconstituição, mas evidenciando que aquilo foi restaurado. E aqui alguns exemplos de mobiliário encontrados na cidade de Pompeia e Herculano. Tá? Mobiliário em bronze. Isso porque Pompeia e Herculano foi uma cidade soterrada em 52 a.C. Pela erupção do Monte Vesúvio. E isso acabou sendo uma cápsula do tempo de um auge do Império Romano. Então, quando ela foi soterrada pelas cinzas do Vesúvio, Roma estava no seu auge. Então, se preservou arquitetura, mobiliário. Então, aqui nós temos uma mesa em bronze, um outro braseiro, um banco também em bronze. E aí eu não sei se vocês lembram das gravuras do Piranesi, no neoclássico. Ele desenhou essa mesa, retratando aqui um grifo, que é um animal mitológico. São aquelas mesas com formatos de pés de animais. Observem que é uma mesa em bronze, mas com todo o detalhe neoclássico. Acho que foi até a Catarina que me perguntou daquela mesinha redonda com o tampo, a parte de cima em porcelana, ela tinha justamente esse detalhe em festões. Então, o neoclássico vai se remeter muito a isso, essa cultura greco-romana.
E aqui uma imagem de uma das minhas esculturas preferidas do Instituto Ricardo Brennand, no Recife, né, que é a Fuga de Pompeia, uma escultura em mármore. O mobiliário bizantino, e aí nós já vamos ter alguns exemplares, tá? Como esse trono do imperador Maximiano, tá? É um trono todo feito em marfim. O mobiliário bizantino ele vai ser um mobiliário chamado, às vezes, de mobiliário precioso, porque era feito de metais nobres, ouro, prata, possuía incrustações de pedrarias, tá? E por conta disso, algumas peças não chegaram, porque esses metais, e aí, como eu já falei em algumas aulas, quando você tinha guerras ou dificuldades financeiras, eles eram os primeiros que eram lançados mãos, eram vendidos ou derretidos para poder virar moeda. Por isso, você tem uma maior preservação da prataria, tido prataria sacra, porque essa prataria ela não poderia ser alterada, ela não poderia ser disposta com facilidade, diferentemente de uma prataria civil. Aqui nós temos fragmentos da estátua de Constantino, que era uma estátua que as partes visíveis eram feitas de mármore e as partes que ficavam cobertas por armadura, por outras, eram feitas de madeira. O românico era um mobiliário simples, rústico, pesado, sóbrio, tá? Principalmente com detalhes feitos nas suas ferragens. E aí eu trago como exemplo esse foguete. Não é um foguete, é um guarda-alimentos, mas parece um foguete. E toda a decoração dele está nas ferragens, nas portas. Tá? O mobiliário dessa época é o que eu chamo de mobiliário, vamos chamar assim de um primitivo mobiliário, de um primeiro mobiliário projetado. Mas como? Era aquele mobiliário feito dentro da própria residência. Aquilo que eu já falei nas outras aulas. Você tinha uma vida instável, então você tinha que... As famílias tinham que se deslocar de um local para o outro. Não é? Claro que você tinha alguém que tomava conta, mas você levava consigo o mais precioso, né? Cadeiras, tapeçarias, pratarias. O mobiliário ficava na casa. Então, se você saísse de uma residência sua em Portugal e fosse para uma residência sua na França, as casas já tinham móveis, já possuíam os móveis. Então, aqueles móveis pesados, sabe, que não eram transportados com tanta facilidade. Né? Já no período, que aí eu digo românico, gótico, medieval, não é? É no românico que vai surgir, que vai nascer, digamos assim, os castelos. Tá? Os castelos nascem como fortalezas. Depois nós vamos ter aí os feudos, que é aquelas cidades, cidades com muros, como Óbidos em Portugal, tá? Onde você concentrava dentro dela tudo. Então você tinha o castelo, você tinha a abadia ou a igreja, as lojas, a moradia. Um condomínio fechado da época, vamos fazer guardar as devidas comparações. E vai ser vão ser justamente nos conventos, nas igrejas, nos mosteiros, onde vamos encontrar a maior parte de mobiliário. Tá? E aqui eu trago como exemplo, nessa segunda imagem, onde tem uma seta vermelha, um dos ambientes do Mosteiro de São Bento. Tá? Que é um local também que eu vou tentar levar vocês, tentar marcar uma visita lá. Para vocês terem uma ideia, dentro do Mosteiro de São Bento, nós vamos ter mobiliário desde o século XVI até o século XXI. Aquela mesmo quesito, era um mobiliário sacro. Ah, mas como é que se conservou tanto? Por doações. Então, famílias que pessoas quando faleciam, deixavam legados em testamento para o mosteiro, porque
Você sabia que aquilo ia ser conservado por gerações e gerações, e de fato é verdade. Tá? As casas ainda continuam sem funções definidas, ou seja, uma sala ela vai ser quarto, ela vai ser cozinha, e aí aquelas grandes lareiras, tá? Que serviam tanto para aquecer, quanto para fazer comida, quanto para secar roupa. Algumas tinham até um sistema para você colocar panelas e caldeirões e você puxar depois com uma vareta para poder não se queimar. Tá? Camas com dorséis, que elas serviam nesse momento para dar uma noção de privacidade e ao mesmo tempo proteger contra insetos e o clima, tá? Privacidade aí entre aspas, você não tinha essa privacidade, lembrando que em um quarto até de um nobre se dormia toda a corte, tá? A utilização de almofadas para diminuir o desconforto e o mobiliário em grandes proporções, tá? Ou mobiliários com múltiplas funções, como, por exemplo, essa aqui é uma arca-banco. Aí é um mobiliário, como eu já falei, feito para uma época. Esse é uma arca-banco que muito provavelmente não vai dar nos nossos apartamentos. E se tiver que entrar, ele vai ser içado. Porque aquele pé, para vocês verem, ele está quase ocupando todo o vão da parede. No outro lado nós temos uma janela. E aqui um outro exemplo, esse é um cadeiral barroco do Mosteiro de São Bento, para ele ficar na sala capitular. Observem a decoração antropomórfica, ou seja, uma cara de um ser, aquele visto lateralmente. E o interessante é que vocês observem, não sei se a imagem dá para ver, você tem um assento e você tem no centro, você tem como se fosse um disco. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu ver se tem algum outro aqui. Não. Tem como se fosse um disco, tá vendo onde a setinha está? Esse assento ele é dobrável. Essa imagem aqui fica mais evidente, tá vendo? Isso é um desenho de um couro. E você tem esse disco aqui que ele ficaria próximo à vista, como nesse retrato. Fazem ideia para que é isso? Isso é chamado de misericórdia. Basicamente em algumas liturgias, você tem que ficar horas a fio em pé. Em um momento você cansa, só que você não pode sentar. E aí se criou esse detalhe que é para justamente os frades, as freiras, quando esse assento estava levantado, eles poderem sentar parecendo que estão em pé. Conseguiram visualizar? Como se está de hábito, então você está sentado, mas ninguém vai perceber. Né? Detalhes para facilitar a vida no período medieval, ou no período barroco, como é esse caso. Não é? Aqui a sala do capítulo, esse é o coro, que na igreja de São Bento também vai ter um coro também, tá? Sendo que nesse caso aqui, nós temos ao centro a cadeira do abade, à esquerda a cadeira do prior e à direita a cadeira do vice-prior. É basicamente resumido. Quando o abade não se encontra, quem responde é o prior. Quando o abade e o prior não se encontram, é o vice-prior. Quando nenhum desses três se encontram, que é difícil, responde o mais velho do mosteiro. E aqui é justamente isso. Quando se entra nesse local,
os monges ou as freiras, vai entrar em ordem de tempo de casa. Então, do mais velho ao mais novo, de idade monástica, não de idade cronológica. Então, você pode ter um monge de 40 e um monge de 70 atrás. Ah, mas é porque ele é tão velhinho, ele está atrás. Porque ele entrou depois. Enfim. E aí nós vamos entrar no Renascimento. Ah, perdão. Essa outra aqui é um antifonário, uma estante para o coro, chamado, onde se colocava os livros de partitura. E aí são grandes livros de partitura, tá? E aí ficavam os grupos de monge cantando. Por isso elas ficavam no coro. E alguns desses são giratórios. Você consegue girar de um lado para o outro. Aqui ao lado, nós temos um outro tipo, certo? Para você colocar um livro para leitura também. É chamado de... Vou tentar lembrar o nome, traga um nomezinho meio complexo. Mas você colocava o livro, o Evangeliário, para ler. E no Renascimento, não é? O mobiliário vai ser de Carvalho Nogueira, tá? O entalhe com figuras humanas e elementos da natureza, algo que vai se repetir desde o Egito, Grécia, Roma, período românico, Renascimento, gótico. Então, vai cada um com o seu momento, as suas especificidades. E aí eu quero que vocês tentem lembrar da evolução desses móveis, quanto estética também. Então, nós vamos ter um mobiliário mais rústico, no românico, um mobiliário mais elaborado no período do medieval. Ah, eu esqueci de falar. Essas são cadeiras de missa, chamadas faldistório, que é a cadeira que o Papa, o Abade, faldistório. Depois eu posso... que é a cadeira que normalmente usado pelo Papa, Cardeal, o Abade, onde ele senta para fazer o sermão. Então, numa missa festiva, ele usa esse tipo de cadeira. Com esse banco, que lembra um banco, um banco dobrável egípcio. Aqui em uma versão mais simples em ferro. Aqui uma cadeira dobrável do Renascimento. E aqui surgem algumas peças de mobiliário, como o cassone, que é a arca de noivado, que era feita aos pares, aí pintadas por mestres como Botticelli. Nós temos o quadro O Nascimento de Vênus, tá? E a cadeira Savanaró, ou cadeira dobrável, que por Renascimento é uma invenção. Mas quando a gente olha vendo a cadeira egípcia, opa, já existia, mas sem o conhecimento. Tá? E aí nós vamos chegar no Barroco, que é quando nós encontramos nos nossos museus boa parte do mobiliário, nosso mobiliário do Museu de Arte da Bahia, do Museu Costa Pinto, começa a partir do Barroco. Tá? Então nós vamos ter as mesas chamadas buffets, né? Ou bofetes, ou bofetinhos, onde eles são pequenos. Vai ser um mobiliário altamente suntuoso, um mobiliário extravagante, dourado, e aí vou lembrar que o Barroco vai ter o nome de quem? Quem é que vai dar o nome ao Barroco? Nós temos aí um personagem que vai ter seu nome associado ao estilo Barroco. Quem lembra? Tempo. Nós temos um personagem histórico que,
por conta de uma rivalidade, criou um dos grandes palácios da história. Quem é o rei, quem é o palácio? Qual é o rei, qual é o palácio? Tem uma série sobre ele. Ninguém, dica 2. Rei, conhecido como Rei Sol. Versalhes e Luís XIV. Exatamente. Rei Sol, né, Luís XIV. Ou, em Portugal, mobiliário Dom João V. Tá? Só que Dom João V, para o mobiliário português, também vai ser referência para o mobiliário rococó. Tá? Simetria e movimento, e aí esse movimento vai ser tanto no mobiliário quanto na escultura. E aí eu vou lembrar da história da arte, das imagens sacras barrocas, que são aquelas imagens com dramaticidade. A ornamentação continua com cabeças e patas de leão, animais, mascarão, sátiros. Sátiro é aquela figura mitológica metade homem e metade bode. Né? As pernas de bode, da cintura para cima, é um corpo humano. Grifos, esfinges, folhas de acanto. Tá? Nós vamos ter aí as tapeçarias que vão trazer cenas mitológicas, mas também vão servir de propaganda para o rei. E a tapeçaria vem sendo usada desde o período do românico, passa pelo gótico, medieval, não apenas como função decorativa, mas como trazendo um certo conforto térmico, visto que as construções eram, na sua maioria de pedra e não tinham reboco. Então, essa tapeçaria era para dar um certo aconchego, vamos chamar assim. Né? As madeiras, o ébano, o carvalho, o castanheiro ou a nogueira. Lembrando que o ébano era utilizado no folhado. Eu vou lembrar do Charles Bourret, que era um grande designer da corte de Luís XIV. Tá? E aqui 2 exemplos de peças do mobiliário barroco. As travas em X ou em H. Essa mesa, por exemplo, é um travamento em X. É um travamento que vai ter uma função de sustentação da peça. Né? Se dizem até que o mobiliário inglês para exportação ele possuía travas. O mobiliário inglês que ficava lá ele não possuía travas. Tá? O uso do latão e do bronze dourado. E da tartaruga. Tartaruga do casco da tartaruga. Né? Bom, conhecem Catarina de Bragança? Já ouviram falar? Na sua xará, Catarina? Ela foi uma rainha, ela é portuguesa, casada com um rei inglês. Momentos, curiosidades da história, tá? Mas todo mundo... aquele hábito inglês de tomar chá das 5, todo mundo conhece? Foi criado por Dona Catarina, uma portuguesa. O que é um hábito inglês foi criado por uma portuguesa porque ela achava que o intervalo entre o jantar, entre o almoço e a ceia era muito longo. Então, daí ela trouxe essa invenção, né, do chá. O chá que vinha de possessões portuguesas. Então, o chá desse... Comilona essa Catarina. Uma excelente ideia, viu? Me identifiquei total. Eu também. Também. Então, aqui, quem já teve a oportunidade nessas casas de chá, né? Você vê que vão chegando pequenas porções de comida e quando você vê, você já não aguenta mais.
né? Então, é uma invenção criada por uma portuguesa. Depois ela vai, quando o marido morre, ela volta para Portugal e ela vai falecer por lá. Ela é irmã do Dom João IV, que se coroou, botou a coroa aos pés de Nossa Senhora. Alguns móveis do período. E aí eu vou lembrar um outro costume, que vocês vão ver também no Museu Costa Pinto, tomar chá ou chocolate ou café não é algo banal como se tem hoje. A gente vai na cozinha, pega o vasilhame e faz o café. Não, você tinha todo um ritual. Você tinha os aparelhos de chá, os aparelhos de café, né? Ou até chocolateiras. Tá? As chocolateiras, no caso, elas tinham um cabo de ébano. Tudo isso vocês guardem na memória que vocês vão ver no Museu Costa Pinto. E vocês tinham... Então, era um ritual. Sabe? Hoje a gente toma um chá como se fosse algo simples. Mas aí quando a gente está tomando um chá, está tomando um chocolate, está tomando um café, até pouco tempo se tinha todo um ritual. Tanto é que já foi na Inglaterra, ou foi na Inglaterra, vai ter as casas de chá, não é? O hábito de se tomar chá às 5 horas. Salvador tinha muito isso, depois caiu de moda. Tá? E alguns móveis do período, na sofá quinole, aqui é uma versão atual dele, tá? Os espelhos de um design italiano, que já referência a barroco italiano. Nós vamos ter a mesa console ou a mesa console, a cômoda Berger, não é? Que é aquela cômoda proeminente na sua frente, e a mesa de bilhar, que vai nascer na corte de Luís XIV. E o rococó, não é? Alguém lembra qual é o símbolo do barroco? Simetria. Sim, a simetria, mas o símbolo. Por que o barroco tem nome de barroco? Ai, não lembro. Alguém falou aí. Pérola. Ah, sim, verdade. Vem da pérola, de uma expressão do Oliveira, ali, aquela pérola imperfeita. O rococó vai ter como simbologia a concha. E o roqué, chamado roqué, aquela composição que se fazia nos bancos, nos chafarizes e nas esculturas. Ou até no próprio mobiliário. Tá? Então, já são cores luminosas, contraponto do barroco, que o barroco era aquele jogo do claro escuro. O barroco ele vai ter ojeriza a espaços vazios. O rococó não, o rococó já vai permitir espaços vazios, então vai ser o dourado sobre fundo branco, o uso de temas dessa natureza. O rococó ele vai nascer justamente entre a transição de Luís XIV e Luís XV. Ele vai nascer no período da regência. Tá? E ele é tido como estilo da aristocracia. Ele não é um estilo nascido na corte. Então, você não tinha rei, você tinha um regente. Então, a aristocracia vai poder viver. Então, é um estilo despretensioso. É um estilo voltado para o interior. E é nesse momento que nascem as primeiras definições de decoradores de interiores, design de interiores. Muito do que nós usamos hoje como boiserie vai nascer no século XVIII. Não é? Então, o estilo artístico marcado por linhas leves, sutis, delicadas. O mobiliário, ele parece, comparando com o barroco, ele vai ser mais delicado. E aqui eu trago 2 exemplos disso. Nós temos aqui essa primeira imagem, que é daqui de Salvador, no Corredor da Vitória. Entre ali o edifício da Procuradoria e um terreno baldio, onde hoje é um mercado.
você tem esse elemento arquitetônico que outrora provavelmente era um muro de um palacete, mas ele está ali disfarçado. E aqui eu já trago o que seria um espelho e um console neo-rococó. Tá? Essas são peças do Palácio Rio Branco. Então, vocês observem que isso é uma mesa de encostar. Ela só está encostada na parede. Você vê que observe que ela não tem pernas traseiras, só tem na frente. Aqui alguns exemplos. Arcais de sacristia que está no Instituto Brennand, no Recife. Tá? Você vê que já lembra uma cômoda bombê, essa parte mais abaulada na frente. Aqui nós temos uma escultura também no Brennand, que é o Nascimento de Vênus, que é a concha que vai ser usada no rococó. Não é? E os materiais usados: nogueira, castanheira e ébano, no folheado. Os tecidos: damasco, sedas, entre outros. Lembrando que, principalmente na corte francesa, esses tecidos estofados, cortinas e cortinados dos dorséis eram trocados de acordo com a estação. Quem está ali no século do conforto vai ver isso. Então, primavera e verão, você tinha um padrão de tecido, outono e inverno, você vai ter outro. E aqui 2 exemplos de decoração de interiores. Os frontões de lareiras, que essas estão até consideráveis, mas tem lareiras enormes. E o boiserie, o espelho, tá? Então, turma, nós vamos ficar por aqui. Hoje, alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Questionamentos? Acréscimos? Não, Rodrigo, de você mandar ou reenviar aqueles artigos que você falou. Tá, vou assim terminar, assim que eu fechar aqui, eu mando para o grupo de vocês. Então, muito obrigado, boa semana, Obrigada. até quinta. Não vou esquecer da revisão Enem, tá? Quando voltarmos. Tá certo, professor. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.